Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 136. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo Sidney Torres. Fala Felipe, fala galera, chegando aí novamente para dar sequência a essa pré-temporada que já veio com tudo o time dos Patriots aí nesse segundo jogo, muita coisa boa pra gente falar no programa de hoje, né? Então, rapaz, segundo jogo que pareceu terceiro pela quantidade de tempo que o Brady jogou. A gente vai falar disso já daqui a pouco. Foi um jogo bom, né, cara? A gente viu aí, no primeiro jogo teve aquele sustinho ali dos titulares atuando mal. Nesse jogo jogaram muito bem, o jogo foi muito tranquilo de placar. E a gente vai falar disso basicamente focando em jogadores, que é o que a gente gosta de fazer em pré-temporada, falar aí dos jogadores e de situações também que a gente tem para falar hoje. Sidney, estamos aqui no podcast 136, chegando perto da temporada, e a gente tem que lembrar que podcast de pré-temporada, nesse mês de agosto aqui, vai ficar uns dias malucos aí, não normal do que o pessoal está acostumado na quarta-feira, né? Exatamente, né? Não vale, a gente chegou à conclusão que não vale a pena você fazer o podcast muito longe do jogo, vários dias depois do jogo. Então, como os jogos da pré-temporada não são no domingo, eles são sempre na quinta ou na sexta, então a gente resolveu mudar o dia do podcast, fazer o podcast assim, um pouco mais fresco, digamos assim, em relação ao jogo, né? Então vai ter basicamente aí podcast dia de sexta, dia de sábado, nesse mês de agosto. Pois é, estamos gravando aqui na sexta-feira à noite, depois do jogo. O jogo foi na quinta, então a gente já tá gravando no dia seguinte. Mandando um abraço pra galera que ouve a gente em todos os aplicativos. Aí o pessoal tá passando bastante pra gente onde ouve. Agora que também tá no Spotify. A galera que ouve no YouTube perguntaram se a gente ia tirar do YouTube, que agora foi pro Spotify. Não, por mais que dê um trabalho gigante subir o podcast no YouTube, a gente vai manter lá. A gente sabe que tem o pessoal que gosta de ouvir por lá, então a gente vai manter também. E eu queria avisar, Sidney, que tem um pessoal que veio falar pra gente que gostaria, que o programa ainda não está, no Deezer, que é um aplicativo de ouvir música também e tal, dá pra ouvir podcast. E o pessoal veio falar que, só tá faltando no Deezer agora. O que acontece? Fizemos o pedido essa semana, então já que pediram aí, a gente foi atrás de pôr o podcast no Deezer, e a gente só tá esperando eles agora darem a resposta aí, ser aceito. Então a nossa parte a gente já fez, então agora tá aí na questão de tempo pra gente entrar no Deezer também. Vou dizer que pode ser que seja negado? Pode, mas eu já ouvi falar que se quem entra no Spotify consegue entrar em qualquer um, que o Spotify é o mais chato de todos. Então imagino eu que só com um tempinho aí a gente já consiga aparecer no Deezer também pro pessoal que está ouvindo por lá. E se você tem algum aplicativo que você queria ouvir e não consegue, o podcast não chega, avisa a gente. Não prometo que vou fazer em todos, mas a gente vai tentar à medida que o pessoal está avisando aí. A gente está tentando colocar em mais plataformas, que pra gente é só mais gente ouvindo nesse dia. Quanto mais gente ouvir, pra gente é mais legal, né? Melhor ainda, né? Ninguém fica de fora. Pois é. Então, outra coisa que a gente tem que falar aqui, Sidney, chegando em temporada, a gente tem que lembrar, tem que entrar nesse assunto de colaboração aqui com o nosso projeto, não só no podcast, mas no nosso projeto no geral, que sim, o Patriotas gera custos e cada vez mais altos, porque cada vez a gente atinge mais gente, os custos cada vez aumentam mais. Tivemos a época que a gente teve que trocar de servidor no site, que vocês lembram, quem tá aqui com a gente nesses 4 anos aí, que deu uma aumentada de custos. Dessa vez agora o podcast está começando a dar uma crescida boa agora, atingindo números bons. A gente teve que mudar também a questão do servidor do podcast, até pra gente poder ir pra Deezer, poder ir pra Spotify, coisa que todo mundo pedia. Então temos que voltar a lembrar disso, Sidney, que é importante, quem puder, quem quiser, quem gosta do podcast Patriotas, do projeto inteiro do Patriotas, que puder colaborar, é importantíssimo pra gente, né?
Sem dúvida. E uma coisa que a gente tem que deixar claro em relação a isso é que é tudo relacionado à própria manutenção do projeto. A gente não recebe salário para fazer o Patriotas, a gente acha que a gente ama o futebol americano, os Patriots e toda essa interação com vocês que isso gera. Então, tudo que a gente, qualquer valor que entre, ele é unicamente para a manutenção dos custos de funcionamento, digamos assim, do programa. Então, por isso se torna mais importante ainda que vocês participem e ajudem a gente. Perfeitamente. E o que acontece? Vocês estão acostumados que quando o pessoal pede, a gente sempre tenta ir atrás para fazer o que o pessoal pediu. A gente tinha um sistema de colaboração antes que era um pouco arcaico, vamos dizer assim, que tinha que fazer transferência, só podia ser Itaú. Muita gente falou que não conseguia colaborar por causa disso, achava o valor que a gente tinha um pouquinho alto. Então a gente ouviu vocês e criamos um novo sistema agora, 2 sistemas na verdade agora, para fazer essa colaboração. Primeiro, fizemos aí um site como se fosse um e-commerce para o Patriotas, que vocês podem entrar lá e escolher, tem 4 tipos de colaboração. Então, a partir de agora, a partir de R$5, você já consegue colaborar aqui com o Patriotas. É pouquinho, mas se várias pessoas conseguirem fazer essa colaboração de R$5, a gente vai conseguir atingir aqui os custos e diminuir para a gente pessoalmente aqui o tanto que a gente tem que investir para o projeto continuar. Então, a partir de R$5. E pode fazer agora, Sidney, por cartão de crédito, como se fosse uma loja virtual normal. Então, fica um jeito mais prático, aí, um jeito mais normal, vamos dizer assim, do que o pessoal está acostumado a comprar pela internet, inclusive pelo PagSeguro, que é do UOL, e todo mundo sabe que é super seguro, né? Exatamente. Quem já faz compras no Mercado Livre já trabalha com PagSeguro há muito tempo. Então, são facilitadores, na verdade, né? Porque, como o Felipe falou, no começo era bem arcaico porque era o que a gente tinha para fazer. Agora não, a gente está facilitando para vocês terem mais possibilidades ainda de ajudar o nosso projeto. E pediram também do PicPay, que é uma forma de pagamento, um aplicativo aí que você faz como se fosse uma carteira virtual, que você transfere dinheiro de um usuário para outro e tal. A gente foi atrás, aprendeu como é que funciona, entrou em contato com o PicPay. Então agora quem quiser colaborar mensalmente pode também procurar a gente lá no PicPay, NE Patriotas, que também dá para fazer o mensal. O que a gente criou nisso tudo, Cid? A gente gosta sempre de devolver de alguma forma para o pessoal. A gente acha legal isso acontecer. Criamos da seguinte forma: colaboração de R$5, a de 15 vai entrar como uma colaboração normal. A de 30, nós vamos fazer o seguinte: podcast da Bye Week, podcast de final de temporada, a gente vai travar que vai ter participação da galera, gravar com a gente. Então, participação, quem colaborar com R$30 vai entrar na lista de participação. Então, quando a gente precisar de alguém, a gente vai mandar um e-mail para essa lista. Quem tiver disponível, quem puder no dia, vai poder participar. Então, colaborou com 30, entra nessa lista. Se quiser cravar, eu quero participar de qualquer jeito e não quero entrar na lista, pega a participação de R$50, a colaboração de R$50, que a gente garante que você participa do podcast Patriotas em algum desses episódios desse ano. É a nossa forma, a gente sempre falou isso, né, Cid? A gente não gosta de ficar parecendo uma esmola, de alguma forma devolver, por mais de todo o conteúdo que a gente faz, tudo, mas a gente acha legal de alguma forma devolver pra galera, né? E pode parecer pouco participar do podcast, mas assim, pelo contato que a gente tem com a galera que já fez, todo mundo adora. É muito divertido gravar isso aqui com vocês, quando tem gente que acompanha participando. E também nada impede que durante a temporada a gente consiga outras parcerias aí e que possamos oferecer mais a vocês por essa ajuda, né? Então vamos ficar de olho aí. Vocês sabem, quem tá com a gente nesses 4 anos sabe que a gente corre atrás de muito, a gente não fica parado de jeito nenhum, não é do podcast, do projeto, do fã-clube Patriotas ficar parado. E assim, garanto pra vocês que, como o Sidney falou, esse dinheiro vai pro projeto e a gente se doa muito por esse projeto, né, Sidney? Não é à toa que estamos aqui numa sexta-noite gravando esse programa, vai ser editado pra sair na sexta ainda, e a gente podia estar fazendo outra coisa, mas estamos aqui em amor aos Patriots e em amor ao futebol americano, né, meu? É isso aí, a gente vai fingir aqui que a gente tem uma vida social muito movimentada. Realmente, a gente vai ficar aqui para sacrifício pelo Patriota. Vamos pro programa. Bom, vamos começar aqui, vamos continuar da forma que a gente fez semana passada, que pelo jeito o pessoal gostou, pra gente também é super legal, de ir puxando os assuntos aqui pelas perguntas que o pessoal mandou, tanto no Twitter quanto no Instagram. Aliás, Sidney, para quem não sabe, para quem não viu, siga o nosso Instagram, instagram.com/NEPatriotas, ou busca lá NE Patriotas, que as perguntas a gente está fazendo da seguinte forma:
as perguntas que não entram aqui no programa, a gente vai lá pro que a gente criou, Patriotas Responde, vamos dizer assim, que a gente consegue responder por vídeo, por stories lá, algumas outras perguntas da galera pra gente conseguir fazer uma interação e o podcast meio que continuar por lá, né? Mais uma forma de estar sempre em contato com a galera e é muita dúvida, muita pergunta legal que chega, muito pedido para saber a opinião e nem sempre a gente consegue trazer tudo para cá para o podcast. Então, o Instagram nos possibilita, né, essa ferramenta de estar mais em contato com vocês, de responder mais perguntas, isso é muito bom. Perfeitamente, então bora lá pro Instagram também que a gente vai responder o resto depois lá. Começar aqui, Sidney, pela Luísa CisLP. Luísa, não dá pra saber o seu nome inteiro, mas você vai saber que é você. Ela perguntou, Sidney, se a gente pode se empolgar já com o desempenho do ataque e da defesa titular ontem nesse segundo jogo contra os Eagles. Olha, eu acho assim, depende do que você considera empolgar, né? Eu acho que o que a gente viu ontem do time dos Patriots é digno de empolgação realmente. Se a gente compara com o primeiro jogo, a gente vê que, apesar do Brady não ter jogado na primeira partida, todo mundo do ataque estava meio enferrujado, sabe? Meio com cara de começo de temporada mesmo. Ontem você já via o ataque funcionando mais como aquela máquina bem calibrada que a gente conhece dos Patriots, né? Então deu para ver um ataque muito mais produtivo. O Brady teve um desempenho incrível ontem, mostrou que mesmo com 41 anos ainda está jogando como o Brady de sempre. Agora sim, empolgar em termos de planejar, de projetar temporada regular, de projetar pós-temporada, eu acho que ainda não, até porque o ataque ele não se desenvolve muito na pré-temporada, né? Então, uma coisa que eu achei estranho, que normalmente eu até brinquei com isso no começo do programa, isso que fizeram normalmente é o terceiro jogo da pré-temporada que eles fazem, né? Que é deixar principalmente o Brady jogar mais tempo. O Brady jogou o primeiro tempo inteiro. Isso é normalmente coisa de terceiro jogo de pré-temporada, não de segundo. Imagino até que talvez... Eu tô curioso agora pra saber o que eles vão fazer no terceiro. Se eles vão repetir isso ou se eles vão só, vamos dizer, trocar um pelo outro. Mas até imagino que eles possam repetir, Sidney, porque não tem... uma coisa que não tem esse ano são os treinos em conjunto, que normalmente tem. Esse ano eles decidiram não fazer, eles só vão treinar sozinho. Então é importante, até a gente soltou no Twitter na quinta-feira pro pessoal opinar de se eles achavam que o Brady tinha que jogar ou não. Eu acho importante ter jogar com outros jogadores, ter uma defesa com jogadores que você não conhece tanto. Isso dá uma fluidez melhor pro jogo, né? Então talvez fazer o Brady jogar um pouco mais no jogo 2 e no jogo 3 funcione até no lugar dessa questão dos treinos conjuntos, né? Eu concordo, até porque quando você treina sempre contra a sua defesa, você já conhece os caras nos mínimos detalhes, né? Não tem nada, por exemplo, que o Hightower ou o McCoy possam fazer que o Brady não conheça. Então, por mais que às vezes eles até mudem suas características quando eles vão fazer aqueles, chama-se Scout Team, né? Que eles vão simular um time adversário, não é a mesma coisa de você enfrentar um time diferente. Então, como o Felipe bem lembrou, não temos treinos em conjunto, os Joint Practice esse ano, então a oportunidade que a gente está tendo para enfrentar situações diferentes é agora na pré-temporada. Eu não sei se é prudente deixar o Brady jogar tanto assim na pré-temporada, né? Afinal, ele não é nenhum garoto, apesar do desempenho. Lesões acontecem toda hora, a gente viu o que aconteceu com a Zion Wynn, vamos falar já dele. Então, assim, acho que ele tem que jogar sim, mas não sei se jogar 2 quartos inteiros seria o ideal. Até o Márcio Pamplona pôs aqui, ó, se pré-temporada dos Patriots é apenas laboratório de ideias ou já dá pra saber quais serão os padrões de jogo do início da temporada. Eu acho que é mais um laboratório mesmo, Márcio. E até falo pro pessoal que tava respondendo lá que acha que o Brady não tem que jogar de jeito nenhum. Eu vi gente falando assim, o Brady já tem 41 anos, ele não tem que mostrar nada, não tem que treinar nada. Eu acho, Sidney, Márcio e Luísa, a questão também que eu gosto de ver o Brady jogar na pré-temporada não é nem pelo Brady. Uma coisa que eles não fizeram nesse jogo contra o Eagles, que eu gostaria de ver, espero ver no próximo jogo, é colocar o Brady em campo, mas não colocar o Brady com principalmente os receivers, os recebedores titulares. Eu queria ver, por exemplo, o Devin Lucien jogando com o Brady. Eu queria ver o Ty lá, o Tyrande jogando com o Brady, sabe? Porque eu acho muito mancada para recebedor, por exemplo, que tem que mostrar alguma coisa com o Hoyer passando, por exemplo. É muito mais difícil você conseguir mostrar alguma coisa com o Brian Hoyer passando a bola para você. Então eu gosto para mim, a participação do Brady é mais importante pros outros do que para ele, sabe?
Eu acho que tem sentido isso que você disse, mas se você observa o histórico recente dos Patriots, eles nunca fazem isso, né, cara? Infelizmente. Sempre que o Brady entra, ele entra com um ataque titular, e os caras que estão tentando mostrar serviço ali para brigar por uma vaga no roster tem que se virar com o Hoyer e com o Etlin esse ano. Então seria interessante realmente ver um Riley McCarron, ou então um Devin Lucien com o Brady, porque o cara sabe que com ele, se ele se livrar da marcação, a bola chega, não tem erro. É uma outra forma, é um outro jogo, outra. A situação é completamente diferente, né, cara? E você imagina, sei lá, na cabeça do McCarron da vida, do Lucien, você se livra da marcação, tá 1 metro na frente do corner, quando você olha, aí o Danny Etley tá olhando pro outro lado, ou então joga a bola 3 metros na sua frente. Então não deve ser frustrante pro cara, né? Agora, uma coisa que eu acho que não se pode abrir mão é de que Brady, se estiver em campo, tem que estar a OL titular. Isso aí não tem como brincar com a segurança dele. E o do Hoyer, por exemplo, se eu sou receiver pra jogar com o Hoyer, eu só ia querer fazer rota pro meio, porque o Hoyer só olha pro meio. Ele não consegue olhar pro lado do campo. Ele só olha pro meio. Eu ia querer fazer rota no meio e pedir marcação dupla, porque é só assim que não vou nem usar a palavra que eu usar, que o Hoyer lança. Nessa questão do time em geral, que o ataque jogou melhor, a defesa jogou melhor, Sidney, temos aqui o Loiseira, que se não me engano ele participou com a gente semana passada também, não me é estranho esse nome, ele mandou lá pelo Instagram pra gente. Analisando o trabalho do Brian Flores, que é o novo, entre aspas, coordenador da defesa, parece que a defesa terá uma postura mais agressiva. Ele quer a opinião da gente. Eu acho... primeiro, que eu acho que pra quem não sabe é bom a gente lembrar, Sidney, que o Brian Flores já fazia parte do sistema da defesa antes, com o Matt Patricia lá, e ele era o responsável pela defesa em Red Zone, que é uma das coisas que... Porque nos piores momentos que a nossa defesa chegou a ter, a Red Zone sempre foi uma coisa que a gente sabia que trabalhava bem. Então era o Brian Flores que fazia isso. Agora ele vai meio que em tese comandar tudo, mas não é só ele. Ali tem o Belichick também, tem mais gente ajudando ele, mas nesses jogos de pré-temporada é ele que tá ali meio que comandando a história. Tá funcionando a pré-temporada também para ele pegar o ritmo, para ele aprender essa nova função. Eu achei que foi mais agressiva sim, primeira coisa, né? O que se viu ontem foi um festival de sacks, né? E o que mais empolgou nessa defesa, que pelo menos pra mim, eu acho que foi essa a sensação que eu tive também do que eu li da galera que manda pra gente, que o pass rush chegou no ataque adversário. A gente cansou de falar aqui em podcast nos últimos anos que tinha horas que era frustrante, você via o quarterback adversário tinha todo o tempo do mundo lá. E nesse jogo contra os Eagles, o Nick Foles foi massacrado enquanto estava em campo, até se machucou. Depois o Sudfeld também foi bastante pressionado. E até essa pergunta que você fez até tem uma parecida aqui do Eric Krause, né? Se dá para comparar as defesas do Brian Flores com o Matt Patricia. Eu acho muito cedo, principalmente porque na pré-temporada você não vê, assim, não é desenhado um plano de jogo para aquela partida. Como eles estão tentando ver ali as disputas dos jogadores por posição, é mais para testar se a galera tá ali conseguindo ganhar batalhas individuais e tal. Você não vê, assim, realmente os caras sentarem durante a semana e vamos preparar a defesa para enfrentar os Eagles. Isso você vai ver na temporada regular, e aí é que eu acho que a gente pode julgar o trabalho do Brian Flores. Por enquanto é mais para você ver questão de disputa de posições ali. Mas se dá para dizer que eu vi uma diferença, é que eu não vi nesses dois jogos invenções, né, invencionices, digamos assim, por parte do Brian Flores. Por exemplo, ano passado era irritante a quantidade de vezes que o Trey Flowers, por exemplo, recuava na cobertura. Você pegava seu melhor pass rusher e botava ele para voltar em zona. Eu detestava isso, continuo detestando. E o que eu tenho visto desses dois jogos, eu sei que é pouco, é que os defensive ends estão lá para pressionar o quarterback, não estão para voltar e cobrir zona. Então isso aí, pelo menos, eu estou gostando. Eu acho que esse tanto de pressão foi se aproveitando da situação de ser pré-temporada e perder ou ganhar jogo não muda nada. Tá? Eu acho difícil a gente ver uma defesa desse jeito, que pressiona, que manda tanta gente assim toda hora. Teve um momento ali que foi a linha de defesa inteira, foi Van Noy, foi Chung, foi Crossing, cara, quem saiu desse jogo e não foi pra blitz, você pode chorar, porque não consideram você um cara que sabe fazer blitz, porque todo mundo foi pra blitz ontem. E como você falou, sec pra caramba, foram 8 sacks. Eu acho que se ainda fosse um ou dois caras que tivessem jogado muito bem, tivessem pressionado muito,
a gente poderia confiar mais no sistema e por exemplo, nesses dois caras que estão jogando bem. A princípio, eu tendo a acreditar, Sidney, que como muita gente conseguiu chegar, teve gente de primeiro time, teve gente de segundo time, teve gente de terceiro time que chegou fácil. Eu tenho a acreditar que não foi, que talvez a OL do Eagles tenha algum problema, que não sabe, tipo, não é normal você fazer um jogo de 8 sacks, sendo que todo mundo fez um festival de pressão. Isso não é normal num jogo de NFL. Então, por mim, eu não espero que isso seja defesa. Sinceramente, isso pra mim foi alguma coisa aí. Ou a gente pressionou demais do que a gente não vai fazer tanto, ou a OL do Eagles teve problema, por exemplo, pra conseguir, tava com uma OL fraca. Porque não lembro de um jogo onde todo mundo faça tanta coisa assim, qualquer time, né, cara? Cara, e isso que você falou da OL, até são outras perguntas aqui que chegaram parecidas, né? Por exemplo, o Luca Bruce e o Pickle Rick, é o nome dele. Pickle Rick! Perguntaram se o pass rush era forte ou se a OL dos Eagles não era boa. O Leonardo também perguntou isso. Outra coisa que me animou nesse pass rush também foi que os que tiveram o melhor desempenho nisso foram dois caras que não estavam ano passado. Um por lesão, que é o Derek Rivers, que foi a principal escolha do draft do ano passado, não jogou. E outro que chegou esse ano, que é o Adrian Claiborne. A gente falou até que isso quando ele veio, né? Ele só teve aquele jogo contra o Cowboys, que ele teve 6 sacks. Ele tá constantemente pressionando o quarterback nos 2 jogos que jogou. Ele tá conseguindo pressionar o quarterback com mais de um movimento diferente, digamos assim. Não é só com força, ele tá mostrando agilidade, tá passando por baixo do braço do cara, tá girando, né? Fazendo aquele giro característico ali do Dwight Freeney, né, para quem vê o NFL há um pouco mais de tempo. Então, assim, são dois caras que vêm tomar aquele grupo de Trey Flowers, Detrick Wise, por aí. Então, isso dá um pouco de esperança que essa rotação seja mais forte esse ano. Pra ficar bem claro também, não que eu acho que vai ser ruim, eu acho que a rotação é muito boa. Tanto que a gente viu ontem acontecer o Wise com o Rivers jogando os dois nas pontas, até porque o Trey Flowers não jogou. E uma coisa que eu gostei é que tinha hora que um tava na esquerda, o outro na direita, e tinha hora que eles invertiam, um tava na direita, o outro tava na esquerda. A gente falou disso semana passada, se eu não me engano, de como isso é ruim pro OL, ter que enfrentar um cara diferente toda hora, em cada snap tem um cara diferente pra ele enfrentar. E que ótimo ver esses dois caras trabalhando bem e sabendo atacar pelos dois lados, né, Sidney? É muito difícil quando você tem um defensive end que só sabe jogar, e que é normal, tá? Não é uma coisa ruim, não. Que só sabe atacar por um lado só sabe subir pela esquerda. Os dois mostraram ontem que sabem fazer os dois lados e bem, né, cara? E se o cara joga só um jogador por ali, no caso o left tackle ou right tackle, o adversário, se ele manjar o jogo daquele cara, ele vai estar confortável a partida inteira, né? Vai só vir o mesmo cara que ele já dominou pra cima dele. Se você varia, como vem acontecendo nesses jogos, você deixa o cara sempre pensando. Ele vê o huddle lá do ataque, da defesa e fala, quem é que vem pra cima de mim agora? E muda, entendeu? E às vezes o cara vem por um lado e o mesmo cara enfrenta você de formas diferentes, né? Como, por exemplo, o Claiborne enfrentou o left tackle dos Eagles ontem. Então, assim, quanto mais você deixar o cara pensando, mais ele pode demorar pra entender o que é que tá vindo pra cima dele e mais chance de chegar no quarterback. Cara, fique de olho. Pra quem não ficou ainda, quem não prestou atenção, preste atenção no Danny Shelton. O cara é um monstro. Nas jogadas de corrida, principalmente, teve uma first and goal lá, ou second and goal, que eles estavam muito perto do touchdown. Ele colocou o center no chão de um jeito que deixou o Bentley passar. Que coisa linda. Prestem atenção no Danny Shelton, se você não prestou ainda, nos próximos jogos, que ele tá jogando muito. É uma parede, aquele pequeno garoto. Próximo aqui é o Marcel Varela lá pelo Instagram, falando assim: Webb não jogou ontem, parece que ouviram o Felipe e esconderam o cara. Ele jogou, mas muito pouco, né, Sidney? Acho que foram o quê? 5 corridas só, né? Isso aí, 5 corridas para 15 jardas e apenas uma recepção para menos 2 jardas. Tem uma questão aí, que é o que a gente, depois de 4 anos, Sidney, a gente tá aprendendo o que a experiência não faz, né? No começo com o Zach Sudfeld, a gente achou que o cara era o melhor tight end da história, e agora a gente vem aprendendo, depois de acompanhar aí tanto tempo pré-temporada, a gente vai acostumando com isso. Uma coisa é um jogo só, né, Sidney? Você tem que ter consistência, né, cara?
Uma grande partida de pré-temporada não significa nada. A gente viu inúmeros exemplos ao longo dos anos. Dá pra citar o Sutherland que você falou, dá pra citar o Brian Timms. Lembra do Brian Timms, o wide receiver? Acho que em 2014 apareceu voando junto com o Garoppolo na pré-temporada. Conseguiu um jogo bom na temporada regular e sumiu. Então acontece muito isso. Se você pegar o site da NFL, vai estar lá vários jogadores calouros e a turma babando os caras. Daqui a 2 meses você não sabe quem é mais. Então, consistência precisa sim. E uma dúvida que gera também, pra mim, foi uma coisa que o Belichick falou na entrevista de ontem, né? Que às vezes você não sabe se o cara não entrou porque ele quis testar outro, ou se o cara não entrou porque não treinou bem durante a semana. Porque perguntaram pra ele, só pra dar o exemplo, do Bjorks, né, o Panther, porque a gente só tá vendo o Ryan Allen em campo e não o competidor lá dele. Aí o Belichick falou que a vaga em campo ela tem que ser merecida, ela tem que ser ganhada. Então significa que se o Ryan Allen tá jogando é porque ele tá treinando melhor. Então pode ser que o Webb também não tenha treinado bem essa semana, né? E tem uma questão também, igual eu falei aqui. Isso não quer dizer que o jogador seja ruim, que a gente ache ele ruim. Pelo contrário, a gente falou, ele jogou pra caramba. Por isso que eu acho que o Webb seria vai ser, espero que seja, um ótimo elemento de practice squad, cara. Ficar um ano lá, acostumar, aprender. Se precisasse ter opção pra chamar o cara. Isso eu acho muito importante, ele ter esse um aninho aí de... Veja, por exemplo, Jacob Hollister. A diferença, como ele já tá mais maduro, como ele tá participando melhor do ataque, né? De um ano de practice squad, aprendendo com o time. Não adianta, cara. Experiência no futebol americano faz muita diferença. A gente sabe que tem pessoal que escuta, a gente que joga. Você aprende os atalhos, você corre menos, você cansa menos. Então eu acho, de boa, assim, já tinha até falado disso semana passada. Pra mim, o Ralph Webb vai ser um ótimo practice squad pra esse ano. A minha torcida é que ele consigam manter ele no practice squad. Se precisar, pode chamar pra temporada, mas tirar a vaga de alguém, eu acho muito difícil. Só se, como a gente falou com o Arthur aqui de semana passada, se, por exemplo, acontecer alguma coisa mais séria, se a questão do Michel for mais séria, aí beleza. Mas ele tirar a vaga de alguém, acho difícil. E tem outra coisa também sobre isso, que a gente falou há pouco sobre os recebedores, que gostaria de ver os caras jogar com o Brady também. Além de quem tá do seu lado, você tem que ver quem você tá enfrentando também. Exato. Na primeira partida, o Ralph Webb não jogou contra a defesa titular do Washington, ele jogou contra a segunda, terceira defesa do Washington. Então, assim, tem que maneirar essas expectativas considerando quem ele tá enfrentando também. O Dark Snake falou até aqui, ó, do Jacob Hollister e do Hill. Se o Hill pode ser o running back 1, e se o Jacob Hollister tem vaga garantida. Do Hill, eu acho que não. Acho que running back 1 não. Eu acho que ele vai ser um bom running back para rotação, Sidney. Isso eu gostaria muito de ter ele na rotação. Uma corrida de um jeito diferente, um estilo um pouco diferente, mas com o Burkhead, com o White, que a gente viu ontem que o White tá voando. Não tem nem por que o Hill ser running back 1. Na verdade, Sidney, não tem nem por que ter um running back 1, cara. A rotação pode ser muito boa, né? É isso que eu ia falar pra você. Eu acho que a gente não vai ter esse ano um ano como 2015, depois que o Dion Lewis se machucou, que é Blount, e na terceira down é alguém que recebe a passe. Eu acho que ele vai variar, vai botar o Rex, no outro snap vai botar o Hill. Se o Gillislee ficar no elenco, vai ter chance também no começo da temporada. O Michel se voltar de lesão. Então, isso é melhor, na minha opinião, porque são todos caras aí que já mostraram que são produtivos, né? O Michel, no caso, na universidade. Você cansa menos os caras, né? Porque o running back leva muita pancada, diminui a chance de lesão, dificulta pra defesa, você não sabe quem é que vem. Então, assim, se você puder fazer esse comitê, digamos assim, de running backs, eu acho melhor. E da questão do Jacob Hollister, a gente nem falou dele semana passada, mas ele jogou bem semana passada com os titulares. E de novo, Sidney, mostrando que sem o Rob Gronkowski é ele. E eu gosto do Hollister, cara. Eu acho, como eu disse, eu acho que ele amadureceu muito. E ontem fez um trabalho que normalmente não é do estilo dele. Todas as vezes que o Isaiah Wynn tava como right tackle, ele sempre ajudou o Win primeiro, fez um primeiro bloqueio lá, um primeiro bump, para depois sair fazer rota. É importante ver ele fazer isso, porque ele é um tight end mais de recepção, né? Exatamente, tem uma jogada linda dele no touchdown do James White, nossa, por exemplo, aquele comboio lindo da OL lá. Que screen pass.
Que screen pass. Se você olhar na linha, praticamente na linha de endzone, quem tá lá dando uma pancada na secundária do Philadelphia é o Jacob Hollister. O último bloco que deixou foi o White, né? Que deixou o White cortar pro outro lado. Vem o Hollister prestando atenção na jogada, entendendo tudo que tava acontecendo, previu o corte do White para outro lado, ele chega, faz o bloqueio e deixa o White entrar. Bem lembrado, um baita de um bloqueio que ele fez também, ajudando na corrida. Então, você vê um jogador, olha como a evolução dele, ele chegou quase como um receiver, passou um ano, ele tá ajudando nos blocos para proteger o Brady, ajudando a OL e fazendo bloqueio pra corrida acontecer. Não foi uma corrida, foi um screen pass, mas é quase como se fosse uma corrida. E isso sim dá uma baita diferença de um ano para outro na NFL. César Encinas mandou aqui pra gente se a gente devemos continuar nos preocupando com a secundária, Sidney. Lembrando que no primeiro jogo deu aquele sustão com o Gilmore, que tava no modo que esqueceu de tomar um café. E pelo menos o Gilmore, semana passada, ontem não comprometeu nada. Teve uma bola no fundo que ele conseguiu o desvio. Pelo menos Gilmore não foi um problema. Agora, acho que dá pra dar uma preocupada sim, César, porque o Jason McCourty tomou um baile. Acho que ele nunca viu aquele Super Bowl, né? Como que ele não conseguiu assistir o Super Bowl que o Edelman faz aquela rota na endzone e dá um Super Bowl pro irmão dele e ele toma a mesma rota, Cid? Ele tá procurando até agora onde tá o cara lá na endzone. Cara, o Jason McCourty tinha tanta certeza que aquela rota ia ser um slant que ele pulou pro meio e disse, agora eu me consagro. Aí o cara cortou pra fora e ficou sozinho lá. Acontece, assim, foi o primeiro grande erro dele. A gente viu o Gilmore ano passado, teve vários erros na temporada regular, então, assim, eu acho que nada que justifique você crucificar o Jason agora, mas é pra ficar de olho, né? E não só isso, porque como a gente acompanha os treinos, a gente não tá vendo ele ter tanto destaque assim nos treinamentos, como a gente ouviu falar, por exemplo, do Duke Dawson, que foi bem, do Eric Rowe, do Gilmore, que tá voando nos treinos. Então, aliado a essa má performance ontem, tem, assim, a falta de destaque dele nos treinos, pra gente ficar de olho, sim, no Jason. E fora isso, Sidney, até então o Rory não tá... Cara, o Rory vai ter que jogar muito pra um dia eu vir falar aqui, parabéns, Rory. Não é o cara que eu mais gosto dele, sinceramente. Mas tende a imaginar, tende a ser Gilmore e Rory por enquanto. E aí uma questão pra mim que eu até achei que seria uma briga maior é no slot. Que o slot começou a ficar meio estranho aí depois desses dois jogos pra mim. Porque o Jonathan Jones tá voltando de lesão, não tá conseguindo atuar pra mostrar que é um cara que até falei, acho que 2 programas atrás eu falei que é um cara que eu quero muito ver essa temporada, é o Jonathan Jones, mas ele tá capengando ainda. Aí teve o Jamal Wills, que foi acho que o slot titular no jogo 1, se não me engano, mas ontem não fez nada demais. Aí ontem veio o Keon Crossing, que foi o slot titular. Começa o jogo, Sidney, ele já dá um tiro pra dar um tackle no running back, que eu achei lindo. Eu falei, agora sim. Mas daí passa o jogo, cara, e ele me faz uma coleção de falta idiota. Que tá na cara que o cara é 7º round daí, né? Quando você vê umas coisas daquela, né? Teve acho que foi a primeira interferência. Foram 2 interferências no passe e um holding, né, defensivo. Isso. A primeira interferência, ele agarrou o cara acho que uns 3 segundos antes da bola chegar, cara. Foi uma coisa assim, bizarra mesmo, ele não virou pra bola. Foi horrível, né? Parecia bug do Madden, cara. A partida do Crossing e do Jason McCourty ontem foram partidas pra esquecer. Eles têm 2 jogos aí, mais alguns dias de treino pra mostrar muito serviço, porque a coisa foi feia ontem. Tem até a imagem do Belichick com cara de poucos amigos, assim, do touchdown dos Eagles. E outro também, esqueci o nome dele agora, cara. Não sei se foi o J.C. Jackson também que sofreu. Acho que foi o J.C. Jackson. J.C. Jackson também não foi bem, apesar de ter conseguido treinar bem. Então, foi um jogo, tudo bem, mas vamos ficar de olho porque eles deixaram uma péssima imagem ontem. E pra mim, foi um jogo tudo bem, mas essa questão do slot pra mim que tá estranha, sabe? Não tem ninguém que você fala assim, esse cara vai ser o slot, sabe? Tinha um monte de nome, mas até agora ninguém falou assim, eu vou ser o slot. Duke Dawson vinha treinando no slot, treinando bem, mas nos jogos não apareceu muito, né? Então eu não sei o que é que o Belichick tá pensando pra ali. E veja que triste, né? A gente tá falando de quem vai pro slot e a gente não menciona o nome do Cyrus Jones. Ele tá no elenco ainda, pra quem não lembra.
Tá, beleza, vamos mudar de assunto. Ó, uma coisa que eu quero falar também é um corner, mas não quero falar exatamente da questão dos corners porque ele não atuou. Eu não sei se alguém prestou atenção nisso, mas eu tô virando Belichick cada vez mais. E o nosso amigo AJ Moore, Sidney, que é um corner, o que esse rapaz perdeu de tackle no Special Teams ontem, 33, número 33, toda hora ele era o primeiro que chegava. Velocidade de escapar de bloco, lindo. Só que o que ele errou de ângulo, o que ele deixou de cara passar no retorno, até a pancada que o Gostkowski fez, que ele teve que dar o tackle, foi por causa do nosso querido AJ Moore. Se tem uma coisa que você não pode fazer nos peitos, é isso, né, cara? Não pode, né? Tackle é fundamento. Tackle é futebol 101. Assim, a primeira aula da defesa, vamos aprender a fazer tackle. E é uma coisa que até o Teddy Bruschi estava falando, né? Que os primeiros jogos da pré-temporada é mais para reforçar isso. Fundamento do futebol americano, a técnica pura. E o Bill Belichick já viu que vai ter muito trabalho com esse tipo de fundamento, principalmente de tackle. Assim, não pode. A gente sempre viu ao longo dos anos que mesmo quando a defesa dos Patriots não era das melhores, ela era segura nos tackles. Ela não errava tackle. Então a gente conseguia dar uma certa equilibrada. E nesse fundamento a coisa começou bem mal esse ano. Uma outra coisa que eu queria falar aqui de Special Teams, que eu tô prestando atenção no negócio, é que tem o nosso querido Bohorquez lá, que é o outro punter, e até agora ele não chutou punch. Só deixaram o Allen chutar. Então isso já mostra que não devem, pelo menos pra mim, eu tendo a entender que eles não estão gostando muito que deve ficar o Allen. E uma outra coisa, Sidney, é que todos os chutes de field goal, de extra point, o Allen vem sendo o holder, que é o cara que segura a bola pro Gostkowski chutar. Se eles tivessem alguma intenção de tirar o Ryan Allen desse ano, eles já iam estar pelo menos testando e vendo uma outra pessoa como que se sai de holder, né? Eu até usei o exemplo quando a gente falou lá em cima de outra posição, não lembro agora qual, que o Belichick falou que se o Allen tá jogando é porque ele tá merecendo. Então ele deu a entender que o Bjork não tá merecendo. Então eu diria que esse ponto, eu sei que só passou metade da pré-temporada, eu diria que a vaga do Ryan Allen não perde mais. Eu acho muito estranho se acontecer alguma outra coisa. Acho até que possam dar alguns chutes pro Bohorquez agora, até pra ele não ficar lá um mês sem dar um chute em jogo, coitado. Mas eu tô indo nem tanto pelos chutes do punch, eu tô prestando atenção muito de quem tá sendo o holder. Porque se eles tivessem alguma intenção de cortar o Allen, eles teriam que estar com outro holder ali, seja o Etlin, por exemplo, seja o Hoyer, que normalmente os times colocam um quarterback reserva, ou qualquer outra pessoa, mas não. Todos os chutes até agora, foram com o Allen de holder. Para fechar o programa hoje, Sidney, temos aqui o QB da Massa lá no Instagram.com/NEPatriotas, siga a gente lá. Qual o tamanho do prejuízo da lesão do Isaiah Wynn? Para quem não sabe, o nosso querido Wynn se machucou. Rompeu o tendão de Aquiles, né, Sidney? E tá fora da temporada, cara. Que tragédia, aumentando assim, né, das principais escolhas dos Patriots nos últimos drafts, perderem a primeira temporada. Eu acho o seguinte, o tamanho do prejuízo da perda dele nesse momento não é tão grande, mas os Patriots chegaram no limite, eles não podem mais perder ninguém na posição. Por quê? Começou o training camp, a OL se desenhou com Kenyon na direita e Trent Brown na esquerda. O Kenyon já se machucou, o Kenyon não consegue ficar 5 minutos saudável. Aí então foi jogado, quando o Kenyon se machucou, o Wynn não foi a primeira opção, até porque ele joga mais de left tackle e left guard. Então quem entrou no lugar do Kenyon foi o Le'Veon Bell, que é um bom reserva na minha opinião. Então assim, o Wynn seria a terceira opção para a posição de right tackle. Nesse ponto, considerando nesses termos, o prejuízo não é tão grande. A questão que deixa é a seguinte: o Kenyon machucado, você no momento tem 2 tackles ali de qualidade realmente, que seriam o Trent Brown e o Le'Veon Bell. Se mais um deles se machucar, a coisa pode ficar feia lá para as extremidades da linha ofensiva. Cara, pra mim é maior do que todo mundo possa estar imaginando, sinceramente. E a minha resposta tá no que você disse. Eu vi gente falando, mas ele ia ser reserva mesmo, então não vai dar muita diferença. Só que ontem, um jogo 2 de pré-temporada, sabe quem terminou o jogo no right tackle? O Edo. Porque o nosso glorioso Uric Johnson, se não me engano, se machucou. E aí não tinha outro tackle.
Agora, imagina você terminar um jogo 2 de pré-temporada com o Edel, que hoje é o titular da linha. Você terminou um jogo 2 com o titular jogando na OL. Já é um problema. Não tem quem pôr. Você terminar um jogo 2 com o titular, você já não tem mais quem pôr. Porque, e o que você falou aí pra mim é um problema assim. Eu não estou confiante que o Marcus Cannon consegue fazer uma temporada inteira, cara. Não, nesse ponto do Cannon, o que dá pra ter uma esperança nesse momento agora que a gente tá, é que os reports que estão saindo dele, lógico que não é nenhuma garantia, é que a lesão não é grave e que o Cannon não deve demorar a voltar. Mas de qualquer forma, como eu falei, a gente tá no limite da situação, não pode perder mais ninguém na posição de tackle. Então, mas quantas vezes, cobrindo esse Patriots de meu Deus, a gente já ouviu essa historinha de que não é grave e depois é? Porque os Patriots não abrem a boca. Quem não é uma temporada joga, na outra não. Numa temporada joga, na outra não. Eu sinceramente, eu não confio mais nessa historinha de que não é grave quando é Patriots, cara. Eles não abrem informação. Eles só entregam quando acontece. Cara, tomara que eu esteja errado, porque essa OL tá me dando... Puta, eu achei que a OL jogou bem de novo. Primeiro jogo eles fizeram muito bem, falei aqui. Tanto os titulares quanto os reservas jogaram bem. Mas pra mim é um problema sim. A gente pode sentir muita falta do Isaiah Wynn durante a temporada. E pode ser que a gente vire um problema aí. Agora, e outra coisa, eu falei aqui já ano passado em podcast e vou voltar a repetir, Sidney. Trocou jogador por escolha de draft, eu considero como, a partir de agora, oficialmente, eu considero como um mau negócio. Porque os Patriots não sabem fazer draft, cara. E tem uma bruxa aí, uma maldição pior do que o curse do Madden, né? Pior do que você ser capa do Madden é você ser a primeira escolha dos Patriots no draft. Todo ano o cara se machuca, pô. Cara, não tem. Eu esqueci já quando foi a última vez que os Patriots conseguiram fazer um draft que rendeu de verdade, cara. E falei semana passada ainda falei, olha só, acho que foi culpa minha, cara, que semana passada eu falei assim, pô, se o Michel não conseguir jogar e o Isaiah Wynn não conseguir jogar, joga tudo pra cima e desiste de fazer draft. Falei isso aqui semana passada. Tá só faltando a minha notícia do Michel. É isso aí, patriotas. Vamos fechando mais um programa, mais um episódio. Lembrando, né, Sidney, semana que vem o jogo é na sexta-feira e não na quinta, né? Exatamente. Jogo na sexta, provavelmente a gente vai gravar o podcast no sábado, se conseguir. Talvez vá um dia a mais aí, gente. Talvez tenha que sair na segunda-feira esse programa, porque sábado é punk. Então vai dar tempo aí da gente apurar mais o resultado do próximo confronto. Bom, então é isso aí. A gente, tamo lá no Twitter, pra quem não sabe, estamos comentando o jogo inteiro, trazendo informação do jogo inteiro. Não interessa se é pré-temporada, se é training camp, a gente sempre tá cobrindo. Isso é o nosso compromisso com vocês. E a gente vem aqui sempre o mais rápido possível. Só sinceramente, esse jogo sendo na sexta, vai ser um pouco... Provavelmente, imagino eu, que a gente vai gravar no domingo à noite para soltar no domingo à noite, segunda-feira, o nosso próximo podcast. Certo? Então, quem puder, entra lá. Tô deixando o link aqui, mas entra lá em nepatriotas.com.br/colabore. Seja por pouquinho, seja por bastante, é importante de verdade essa colaboração de vocês, que faz só isso tudo ser cada vez maior, ser cada vez mais legal. E é importante mesmo, essa questão financeira é uma coisa que está cada vez mais pegando, porque o nosso projeto só cresce, e quanto mais cresce, mais caro ele custa pra gente. Certo, seu Sidney, obrigado. A gente volta então semana que vem e vamos ver o que vai ser desse jogo 3 de pré-temporada, cara. Um abraço, Felipe, um abraço, galera, até a próxima. Tchau, galera. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore it.